Pouso Alegre, 28 de novembro de 2022, segunda-feira, de céu parcialmente encoberto, termômetros na casa dos 23 graus, no sul de Minas haverá chuva e nós iniciamos a edição 250 do Jornal Falado Online, Correio Sem Selo, e vamos às notícias. Posto de saúde de Pouso Alegre sofre com tornado, enquanto secretária de saúde manda passar um pano no chão e só. Pouso Alegre é a segunda cidade em explosão de casos da Covid no sul de Minas. Em Minas Gerais, os valores da água e luz serão reajustados a partir de janeiro do próximo ano. O reajuste da conta de água será de 15,70% e vai vigorar a partir de janeiro e foi aprovada pela diretoria colegiada da Arsai para todas as categorias. Para os consumidores residenciais, o aumento será de R$ 6 para quem utiliza somente água. Para aqueles que utilizam água e esgoto, o valor será de R$ 11. Para a tarifa social, o aumento para quem consome somente água será de R$ 3,17. Para aqueles que utilizam água e esgoto, o reajuste será de R$ 5,53. Quanto à energia elétrica, a conta de luz subirá 5,6% a partir de janeiro do próximo ano. Em Poços de Caldas, o Corpo de Bombeiros teve que combater um princípio de incêndio em um ônibus que transportava trabalhadores de uma empresa. O incêndio ainda terá as causas apuradas e os danos foram materiais. A Polícia Militar prendeu num depósito em Poços de Caldas um empresário por receptação de fios de cobre. Num depósito, ele mantinha 9 quilos de fios de cobre sem origem comprovada. Em Varginha, sacas de café e equipamentos de um armazém de café pegaram fogo. O Corpo de Bombeiros teve que comparecer ao local para o combate às chamas. Um homem se afogou e morreu na represa de Furnas, em Alterosas, depois de cair de uma moto aquática. O Corpo de Bombeiros foi acionado e compareceu no bairro Serra Negra, onde encontrou o corpo do homem a 2,5 metros de profundidade. Sepultada em Alfenas, a empresária Mara Peloso, que foi morta pelo ex-namorado Adriano da Silva Pereira, em Espírito Santo do Pinhal, interior de São Paulo, a golpes de faca. Após o crime, Adriano invadiu a farmácia de manipulação da vítima e roubou R$14 mil em dinheiro, fugindo em seguida. Na fuga, o carro que ocupava ficou sem gasolina em uma rodovia, sendo abordado pela Guarda Civil Municipal. Por estar passando mal, Adriano foi levado para uma unidade de pronto atendimento, onde teve um surto. Tentou roubar um carro e foi preso. Mara era sobrinha do ex-prefeito de Alfenas, Amadeu Peloso. Lançada em Minas Gerais a campanha de combate ao mosquito da dengue. A campanha tem como tema Tchau, Dengue, tchau. E vem no momento em que o estado registra 88.050 casos prováveis de dengue, com 63 mortes comprovadas e outros 18 sendo investigados. Em Minas, foram contabilizados até o momento 7.000 casos prováveis de febre chikungunya e 46 vírus Zika. Policiais foram recebidos com garrafadas em Passos quando tentaram conter um tumulto formado por carros e motos que realizavam malabarismos perigosos na avenida, próximo ao bloco da Universidade do Estado de Minas Gerais, após o jogo do Brasil contra a Sérvia. Os policiais, para conter a confusão, tiveram que usar gás lacrimogênio e balas de borrachas para dispersar a multidão de cerca de 1.500 pessoas. Um policial ficou ferido e um homem foi preso. A Mega Sena está acumulada em 65 milhões e ninguém acertou as 6 dezenas sorteadas no sábado, que foram 02, 05, 27, 30, 46 e 53. O próximo sorteio será nesta quarta-feira e a aposta mínima custa R$ 4,50. Pouso Alegre, Poços de Caldas e Extrema são as cidades que mais apresentaram aumento no número de casos de Covid
no sul de Minas. Pouso Alegre teve uma explosão de casos. As 3 cidades juntas somam 1.700 casos dos 4.900 contaminações no sul de Minas. No ranking da Secretaria de Estado de Saúde de Minas, no sul de Minas, Pouso Alegre ocupa o 2º lugar, com 515 casos de Covid registrados até agora. Em primeiro está Poços de Caldas com 673, em terceiro Extrema com 315. Depois vem Passos, Lavras, Três Corações, Itajubá, Alfenas, Varginha e Guaxupé. O sul de Minas voltou a ter explosão de novos casos da Covid, onde 5 mortes foram registradas. O número apresentado pela Secretaria de Estado de Saúde é referente aos dias 18 a 25 deste mês. Em Borda da Mata, o registro de casos é de 102. Ouro Fino, Cambuí e Santa Rita do Sapucaí também tem casos confirmados da Covid-19. Em Pouso Alegre, a Secretaria Municipal de Saúde esconde deliberadamente o aumento no número de casos para não comprometer as festas do final de ano na cidade. A inauguração do Natal de Luzes, que está desde sexta-feira com aglomerado de pessoas na Praça Senador Zé Bento, e também esconde deliberadamente para manter a população participando do evento Brasileirinho, PA, onde os moradores da cidade estão se reunindo para assistir os jogos da Copa do Mundo com a participação da seleção brasileira. Como se não bastasse isso, ontem teve um evento na praça, na rodoviária, no terminal rodoviário, onde reuniu milhares de pessoas. A secretaria, gerida por uma mulher, por uma pessoa condenada a 10 anos de prisão por desvio e cúmplice de roubo no Hospital das Clínicas Samuel Libânio, no SUS, não recomendou a obrigatoriedade do uso da volta de máscaras faciais, colocando assim a vida da população em risco, para não comprometer os eventos realizados na cidade, o que nos dá a dimensão de quem nos dirige, né? Tanto a secretária Silvia Regina quanto o prefeito José Dimas da Silva Fonseca terão que ser responsabilizados se ocorrer mortes após esses eventos ocorridos em Pouso Alegre, pois conhecem as medidas protetivas de combate à Covid e mesmo assim mantêm os eventos sem a população ser orientada devidamente e para não prejudicar essa coisa de natalina, né? Eles conhecem os riscos, mas preferem se omitir. E a pior coisa que existe, o pior pecado que há, é a omissão. Enquanto isso, a prefeitura tem gastos exorbitantes nessas realizações. A Secretaria de Saúde de Pouso Alegre, além de omitir os boletins epidemiológicos, não divulga dados se as explosões de casos da Covid em Pouso Alegre são oriundas da subvariante da Ômicron. A preocupação dessa administração com a saúde pública, que a gente já conhece, não é nenhuma, está chegando às raias de cometer um assassinato indireto. Um assassinato coletivo, né? Indireto. Coisas de Hitler lá atrás, lembra? Qualquer ditador adota medidas assim, os fascistas principalmente. Eles não orientam o uso de máscara devido à explosão dos casos da Covid-19. Eles não orientam a população, que tem comparecido em peso à Praça Senador José Bento para ver o Natal das Luzes. E também no Brasileirinho, além do evento realizado ontem no terminal rodoviário. Para os jogos da seleção, todo mundo vai lá no Brasileirinho PA, inclusive hoje, e saem desses locais podendo estar contaminados, pois a subvariante da Ômicron está em circulação em Minas Gerais.
Pouso Alegre registrou até o momento uma vacinação contra a Covid-19 muito abaixo do esperado. E muita gente não apresentou nem a terceira dose da imunização. E a secretaria endossando os eventos onde a saúde da população está sendo colocada em risco e contribuindo assim com o aumento dos casos na cidade num prazo curtíssimo de tempo. Isso é crime. E o prefeito, junto com a secretária, para a secretária não vai fazer diferença nenhuma, ela já está condenada a 10 anos de cadeia, então mais um processo que a condene, ou menos um processo, não vai fazer diferença nenhuma, porque criminosa se tornou. Então, o prefeito, a secretária, os vereadores têm que ser responsabilizados criminalmente, pois conhecem as consequências dessa explosão da Covid e mesmo assim não realizam divulgação dos dados epidemiológicos na cidade. Eles omitem esses dados que a população tem por obrigação ser informada e muito menos realizam a obrigatoriedade do uso de máscaras. Isso é crime contra a coletividade, contra a população e passível de responsabilidade por omissão e esconder dados. Isso é crime. Esconder dados é crime. E lembrando que Minas Gerais tem um caso registrado da subvariante da Ômicron, confirmada. A informação é da Secretaria de Estado de Saúde e a variante foi identificada pela Universidade Federal de Minas Gerais. Em Pouso Alegre, a vigília em frente ao 14º GAC, Grupo de Artilharia de Campanha, prossegue, pedindo a intervenção militar no país. Mas até agora, nenhum pronunciamento nesse sentido ocorreu por parte do presidente da República. Alunos da Escola Municipal Dom Otávio venceram a Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica, com um estudante sendo medalha de prata e levando ainda 3 medalhas de bronze dentro da Olimpíada Nacional de Eficiência Energética. Os alunos participantes são dos 6º e 9º anos. A Zona Azul de Pouso Alegre terá alteração nos Jogos do Brasil na Copa. Hoje o funcionamento será até o 12h30 e depois das 3h30 da tarde até às 6. Na sexta, o funcionamento será das 9 da manhã às 3h30 da tarde. Realizado em Pouso Alegre, a solenidade de formatura de 56 novos soldados no 20º Batalhão da Polícia Militar, com sede em Pouso Alegre. O curso de formação de soldados teve a duração de 9 meses e os novos policiais atuarão na área de abrangência da 17ª Região Sul do Sul de Minas, que tem 72 municípios sul-mineiros incluídos, e a 17ª região funciona em Pouso Alegre, no 20º Batalhão. Em Pouso Alegre aconteceu ontem à noite no pátio da rodoviária o encontro entre a Orquestra Sinfônica de Heliópolis e a banda J Quest, dentro do projeto Sons do Brasil. O evento reuniu centenas e milhares de pessoas. A Orquestra Sinfônica foi regida pelo maestro Edilson Venturelli e um dos pontos altos da apresentação foi as 4 estações de Vivaldi. Em Pouso Alegre, isso aqui é grave, viu? Muito grave, porque comprova a omissão da Secretaria de Saúde. Vamos lá. E a reportagem do jornal Falado Online Correio Sem Selo estava no local na hora do acontecimento. Então a gente fala com conhecimento de causa. Em Pouso Alegre, a chuva de granizo que caiu na cidade no final de semana atingiu os bairros do centro, e os mais afetados foram o Jatobá, Jardim Aeroporto e São Cristóvão. Uma espécie de um ciclone, um tornado, melhor dizendo, se formou na tarde de sexta-feira na cidade. E a chuva forte, com ventos em alta velocidade, provocou a queda de árvores, destelhou casas, derrubou postes sobre uma casa e ainda fez com que os motoristas que trafegavam pela rodovia Fernão Dias tivessem que interromper o percurso.
Depois a gente volta a falar mais detalhado sobre esse assunto, porque o Batista Neto está fazendo a matéria ainda. A gente vai falar já já. E amanhã em Pouso Alegre haverá a Feira das Profissões, que será gratuita e presencial. O evento é direcionado aos estudantes do ensino médio e fundamental e será no Senac, na Avenida Vicente Simões. Inscrições estão abertas. E ontem em Pouso Alegre aconteceu a Caminhada pela Vida, que teve 5 quilômetros de percurso nas categorias caminhada e corrida. O evento aconteceu na Praça de Esportes. Em Pouso Alegre foi realizada a inauguração da iluminação de Natal, que consumiu dos cofres públicos mais de 2 milhões de reais. A iluminação, denominada Mar de Luzes, teve parada natalina com a participação de 200 crianças do Centro de Ensino Integral Artístico Municipal. Um trio elétrico foi utilizado nesse evento. Foram utilizados também nessa iluminação mais de 3.000 lâmpadas de LED nos 400 metros de percurso. Pouso Alegre ainda lançou a Árvore Mágica para que as pessoas possam apadrinhar 400 crianças carentes da cidade. Já a Casa do Papai Noel acontece na Casa da Cultura Menotti Del Picchia, que leva a assinatura dos arquitetos e design de interiores da cidade. Para entrar na Casa do Papai Noel, está sendo solicitado 1 quilo de alimento não perecível para as entidades filantrópicas de Pouso Alegre. O Corpo de Bombeiros de Pouso Alegre realizou na sexta-feira um simulado de incêndio e evacuação diária com os profissionais do Hospital Renascentista, no bairro Santa Doroteia. Diversos treinamentos foram apresentados aos profissionais da saúde e orientações a serem adotadas em caso de incêndios e socorro às vítimas. Em Pouso Alegre, na sexta-feira, aconteceu um acidente na rotatória do Presídio, na Via Noroeste, onde uma motocicleta derrapou depois que um caminhão passou e deixou óleo sobre a pista. O motociclista sofreu escoriações e foi levado para o pronto-socorro do Hospital das Clínicas Samuel Libânio. O trecho onde ocorreu o acidente, que estava com óleo, recebeu serragem. Quem está precisando de sangue é o adolescente de 14 anos que foi atropelado por uma carreta quando voltava da escola numa bicicleta no bairro Faisqueira, em Pouso Alegre. Eduardo Barbosa dos Santos foi atropelado num trecho mal sinalizado da Avenida Antônio Escodeler, que dá acesso ao bairro Faisqueira. A rua não tem calçamento, a pista é de 2 mãos, onde tinha que ser só uma, onde mal cabe um carro, parece coisa da Índia. A doação de sangue pode ser agendada no Hemocentro de Pouso Alegre, na Rua Comendador José Garcia, ou através do site www.hemominas.mg.gov.br. O garoto foi internado em estado grave. Agora fica a pergunta: a quem cabe processar junto à justiça por não tomar providência quanto à sinalização dessa rua? A prefeitura, que não cuida do local, que vem apresentando inúmeros acidentes, inclusive com vítimas fatais? A Câmara dos Vereadores, que não fiscaliza, ou ao bispo? O Hospital das Clínicas Samuel Libânio inaugurou a unidade de urgência e emergência pediátrica, que recebeu o nome do pediatra Eduardo Magalhães. Na entrada do Horto Florestal, a Prefeitura de Pouso Alegre instalou lixeiras. Foi o único local, um dos poucos locais em Pouso Alegre, onde existem lixeiras. As demais localidades permanecem abandonadas, como o caso da Rua Comendador José Garcia, que só tem uma lixeira para toda a extensão da rua. Por aí você tira a ideia de como está Pouso Alegre. Bom, mas o número de lixeiras não tem sido suficiente nas proximidades do Horto Florestal devido à quantidade de lixo. Os sacos plásticos acabam sendo colocados no chão e, com isso, os sacos ficam furados e o lixo espalhado na rua. As lixeiras de Pouso Alegre, as poucas que existem, servem para tudo. Recebem mato, madeira, sucata, enfim, todo tipo de lixo, inclusive de medicamentos e seringas. O bairro Jardim Redentor é outro que recebeu lixeira.
mas devido ao mato colocado dentro da lixeira, não há espaço para o lixo descartado pelos moradores. É sinal que o número de lixeiras não está sendo suficiente na cidade, né? E moradores que estão próximos à escola nova do Padre Mário, lá para as bandas do Jardim Aeroporto e São Cristóvão, construída na estrada velha do aeroporto em Pouso Alegre, tiveram suas casas inundadas após o tornado, a forte chuva de sexta-feira, devido à construção de uma elevação na pista para a redução de velocidade. Essa pista, esse redutor de velocidade, é a maior prova que em Pouso Alegre as coisas são feitas na pataca do joelho. O dinheiro público é jogado pela janela. E vou provar para você por quê. O que aconteceu? A construção, o serviço foi tão bem feito e sem análise nenhuma que o redutor está impedindo a água da chuva de escoar. E com isso, as casas estão sendo invadidas pela inundação. Tem morador que reside no local há 28 anos e que no momento está passando por esse problema. A prefeitura não fiscaliza, deixa o serviço a meia boca, não só gasta o dinheiro público, nem sabe onde está gastando. Vamos beneficiar os amigos, né? E dentro dessa política, quem mais sofre é o contribuinte, infelizmente. Com a chuva forte que caiu, agora nós vamos falar. O Batista Neto terminou a matéria, já me passou, e agora nós vamos falar sobre passa um paninho que dá jeito, que foi o que disse a secretária de Saúde de Pouso Alegre, Silvia Regina, quando viu os estragos causados no posto de saúde do bairro São Cristóvão. Passa um paninho no chão, só. Com a chuva forte que caiu em Pouso Alegre na sexta-feira, o postinho do Padre Mário, como é conhecido no bairro São Cristóvão, foi o mais afetado. O temporal, precedido de um tornado, arrasou o postinho que fica na antiga escola do Padre Mário, onde está funcionando provisoriamente. O tornado destelhou casa e o prédio da farmácia, que fica na rua Vicente Charlante, no bairro São Cristóvão também. Teve telhas quebradas também. As telhas da farmácia do postinho de saúde, no mesmo bairro, foram arrancadas pelo vento. E as que não saíram voando, como papel, foram levantadas, podendo cair a qualquer momento. A secretária municipal de saúde, Silvia Regina, esteve no local para verificar os estragos, já que no local, na hora do tornado, havia funcionários e pacientes no posto de saúde. O que chama atenção nisso tudo é o pedido da secretária de saúde, Silvia Regina, que foi inusitado diante dos estragos. Diante de todos os estragos, reboco caindo e tudo mais, sem telha, porta arrancada, vidro quebrado, a secretária pediu ao funcionário do posto que passasse um pano no chão e só. Pelo que se sabe, a secretária de saúde, na sexta-feira, não teve nem o trabalho de acionar o Corpo de Bombeiros e a Defesa Civil, e nem a Polícia Militar. Por aí você tira como que a saúde de Pouso Alegre é tratada. E a irmã Leila teve a casa destelhada, onde o poste caiu sobre a residência dela. Os fios de energia elétrica foram estourados pelo impacto do tornado e um carro teve os para-brisas quebrados. Acredita-se que medicamentos existentes no local, tanto na farmácia quanto no posto de saúde, na farmácia do posto de saúde principalmente, serão perdidos, pois molharam as embalagens e os conteúdos foram atingidos. Os funcionários da prefeitura foram mantidos dentro do prédio,
Olha a irresponsabilidade. Olha a irresponsabilidade da secretária municipal de saúde, Silvia Regina. Os funcionários da prefeitura foram mantidos no prédio, apesar da ameaça de desabamento do telhado, estilhaços de vidro que ocorreram dentro do posto e o reboco da parede que cedeu. Teve porta que ficou retorcida pelo impacto do vento do tornado. E sabe o que a secretária de saúde de Pouso Alegre, Silvia Regina, mandou fazer? Passa um paninho no chão. Passa só um pano no chão. No bairro Jardim IP, no bairro Jatobá, casas foram destelhadas, moto foi derrubada pelo vento e na escola municipal professora Clarice Toledo, que atende estudantes dos bairros São Cristóvão, Morumbi, Jatobá, dentre outros, a água da chuva invadiu o local com estudantes dentro do prédio. A prefeitura de Pouso Alegre, que já gastou milhões na reforma da escola para a revitalização do telhado, terá que refazer e gastar outros tantos milhões nos reparos por conta dessa chuva. A partir de hoje, em Natércia, a Secretaria de Saúde está em novo endereço e não haverá atendimento ao público hoje, devido à mudança para o novo prédio, que irá funcionar na rua Cristiano Caetano, em frente à padaria. Em São Gonçalo do Sapucaí, aconteceu a abertura da 5ª Copa Interna da Guarda Mirim, no Centro Poliesportivo Hervé de Campos Vargas. Em Caldas, aconteceu a apresentação do Festival Internacional de Corais Liberdade, na Igreja Matriz de Nossa Senhora do Patrocínio. Participaram deste evento o coral Artem Cantos de Perdões e o coral Canto da Terra de Caldas, sob a regência da maestrina Andréia Turato. O idealizador desse evento é ninguém menos que Lindomar Gomes. No sábado aconteceu em Senador José Bento a inauguração de luzes de Natal, com a participação da população. No bairro Loteamento Fernando Cortês, a Prefeitura de Senador José Bento inaugurou a academia ao ar livre, com aparelhos de ginástica e mesas de convivências sociais. Em Santa Rita do Sapucaí está acontecendo a revitalização do trânsito, com a troca de semáforos nas áreas prioritárias do município. Em Ouro Fino, devido ao jogo da seleção brasileira contra a Suíça, a 1h da tarde a coleta de lixo foi realizada de manhã. Aos sábados, a coleta mudou de horário e acontece também na parte da manhã. Itajubá foi a primeira cidade a receber palestras sobre a prevenção de sequestro e extorsão voltada aos bancários e empresários da região, promovida pelo Departamento de Operações Especiais através da Delegacia Antissequestro da Polícia Civil de Itajubá. A palestra aconteceu na Universidade Federal de Itajubá, EFEI, e participaram representantes dos bancos Itaú, Bradesco, Sicredi, Sicope e Banco do Brasil. Segundo dados da Secretaria de Estado e de Justiça e Segurança Pública de Minas, o Estado registrou aumento de crimes. Em 2021 de 2021 a 2022, o crescimento apresentado até agora de crimes nessa área foi de 5,3%. Em Monte Sião, amanhã tem eleição nas escolas municipais da cidade, às 4 da tarde até às 5h30. E nos bairros dos Gonçalves, em Poço Fundo, aconteceu ontem a final do campeonato de futebol Carlos Donizete Ferreira, sendo que em terceiro lugar ficou o time do Grêmio, que venceu por 5-0 o Coringão. O time dos Gonçalves levantou a taça de campeão ao vencer por 5-0 o time do Ajax. O artilheiro da competição foi Vaninho, o goleiro menos vazado, Luciano Reis de Oliveira. E vamos lá? E o Jornal Falado Online Correio Sem Selo, edição 250 desta segunda-feira, 28 de novembro de 2022, termina aqui. Apresentação, redação e edição da jornalista Sônia Cabral, com a participação de seus colaboradores, principalmente do Batista Neto,
Nós agradecemos a todos, boa semana para você, excelente segunda-feira, bom jogo do Brasil e a gente se vê amanhã.